Eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, porque muitas pessoas, não são poucas, aquelas que chegam até nós e elas dizem assim: por que eu não recebo o Espírito Santo? Por que, pastor, que eu estou na igreja há tanto tempo e eu não recebo o Espírito Santo? A palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, vou colocar aqui na tela para você também acompanhar. Versículo 1 diz assim, preste muita atenção, diz assim: deixando, pois, toda a malícia. Veja que o início do versículo já diz assim: deixa, quer dizer, deixando. E isso aqui é fato, nem todos estão preparados para deixar, nem todo mundo quer deixar, todo mundo quer receber o Espírito Santo, mas nem todo mundo está disposto a deixar o mundo, a deixar a vaidade, o orgulho, a deixar o pecado, a maldade, quer dizer, deixando, pois, toda a malícia. E se tem um dos lugares onde a malícia mais impera, é dentro das igrejas. Dentro das igrejas é um dos lugares onde mais tem a malícia. Uma pessoa, quando ela tem um espírito malicioso, ela deixa de enxergar tudo que é santo como santo. Então, por exemplo, ela não tem a referência do altar. O altar para ela não é um local santo. O nome do Senhor Jesus para ela não é santo. Então, ela não tem o temor, o respeito com a santidade do nome do Senhor Jesus. O dízimo, que é algo santo, ela enxerga o dízimo como dinheiro e ela toca naquilo. Ela mexe no dízimo, que é de Deus, que é santo, que foi separado para o sustento da obra de Deus, mas ela toca naquilo como se ela não tivesse nenhum receio, mesmo ela tendo conhecimento da palavra. É aquela pessoa que tem os seus olhos maliciosos, maldosos. Ela já não tem mais o temor com as autoridades da igreja. Ela não respeita mais o pastor da sua igreja, os obreiros da sua igreja. Ela já enxerga todo mundo como se fosse igual. Para ela, o pastor é como todo mundo. Aquelas pessoas que servem a Deus, para ela é como todo mundo. Ela enxerga como todo mundo lá fora. Então, a Bíblia fala que nós temos que deixar isso. Deixar toda a malícia e todo engano e fingimentos. Quer dizer, isso tem que ficar para trás. Nós não podemos ser pessoas que enganam. E o pior dos enganos não é quando enganamos alguém, mas é quando enganamos a nós mesmos. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas se enganando dentro da igreja ou das igrejas. Elas são convencidas de que são de Deus, mas na verdade o comportamento que elas têm não revela Jesus, não mostra Jesus na vida delas. Elas não têm o fruto do Espírito Santo na vida delas. Elas não têm. Elas se convencem que são de Deus, mesmo vivendo uma vida toda errada, toda contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então, deixar o engano, o fingimento. É impossível que Deus não me conheça, pessoal. A palavra dele diz que mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia.
É impossível que eu consiga enganar a Deus, que eu consiga fingir diante de Deus. Eu não posso, eu não tenho condição de fazer isso, porque Deus conhece as minhas intenções, Ele conhece o meu coração, Ele conhece os meus pensamentos, Ele sabe o que eu vou fazer daqui a pouco, amanhã, o meu futuro, Ele sabe. Então, nem todo mundo está preparado para deixar tudo isso. E é impossível você receber o Espírito Santo sendo uma pessoa fingida, sendo uma pessoa falsa, uma pessoa que engana os outros e se engana, enganando a si mesmo. Como que você vai receber o Espírito que é santo? O nome dele já diz, Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai poder habitar dentro de uma pessoa que vive fingindo ser uma pessoa que ela não é? Como que o Espírito Santo vai habitar dentro de uma pessoa falsa? Como que o Espírito Santo vai habitar dentro de um corpo que engana as pessoas? Que tem um espírito enganador? Impossível. Então ele diz que nós temos que deixar o engano, fingimentos, invejas. Existe inveja dentro da igreja? Claro. Existe inveja no meio da igreja, no meio das pessoas? Claro que existe. Mas nós, aqueles que nasceram do Espírito Santo, aqueles que entregaram a sua vida para Deus e morreram para esse mundo, não podem permitir que dentro dele habite o espírito da inveja. Infelizmente, a inveja está por toda parte. E se não vigiar, ela entra, porque a inveja, ela é um espírito do diabo, mas é um espírito sorrateiro. E ela entra, a inveja entra, muitas das vezes, até sem a pessoa perceber. Quando ela percebe, ela já está tomada pelo espírito da inveja. Já está tendo inveja de alguém, inveja dos outros. É ou não é verdade? Então, tem que deixar isso para trás, esse espírito. E todas as murmurações. Aqui está algo que geralmente praticamos, a pessoa pratica, até sem perceber. Por isso a vigilância. Por isso que Jesus falou que nós temos que vigiar e orar. Porque as murmurações, elas estão presentes hoje na vida da maioria das pessoas. A pessoa reclama de tudo, a pessoa murmura contra tudo e todos. Ela diz assim, puxa vida, os dias estão passando tão rápido, hoje é quarta-feira, eu tenho que ir na igreja hoje, de novo eu tenho que ir na igreja quarta-feira, de novo eu tenho que ir na igreja domingo, poxa, hoje já é domingo. Tudo para ela é canseira. Até para servir a Deus, para ela é canseira. Até para vir na igreja, ela vem reclamando. Na casa de Deus, ela vem murmurando. Puxa, de novo, eu tenho que ir lá, hoje é quarta-feira. Se eu não for, o pastor não vai me ver lá. Depois ele vai ficar me perguntando, por que eu não fui? Por que eu não fui na igreja quarta-feira? Por que eu não fui na igreja domingo? Eu sou um membro da igreja, batizado nas águas. E ela reclama de tudo, reclama do horário da reunião, o horário que a reunião começa, aquele horário para ela não está bom. Ela reclama com Deus, ela reclama de Deus. Eu estou na igreja há tanto tempo, poxa, até agora Deus não fez o que eu queria que Ele fizesse. Eu quero isso e Deus ainda não fez. Ela murmura, ela reclama. É o reclamão. Então a Bíblia nos orienta aí, o Espírito Santo, deixar. Quer dizer, se você, olhe para cá por favor, se você quer ter o Espírito Santo dentro de você, então você tem que aprender a deixar, a renunciar, a abrir mão
daquilo que impede o Espírito Santo de entrar na sua vida. E por que que muitos ainda não têm o Espírito Santo? Não receberam o Espírito Santo? Porque não conseguiram deixar, tirar da sua pele, tirar do seu corpo, largar certas atitudes, comportamentos que impedem o Espírito, que é santo, de habitar dentro dela. Deixar as vaidades, deixar esse mundo para trás, sabe? E assumir o Senhor Jesus de fato na sua vida. No versículo 2 ele diz assim: depois que você já deixou tudo que não presta, o pecado, o mundo, enfim, ele diz: desejai afetuosamente, desejai afetuosamente. Quer dizer, se eu mudar aqui a versão da Bíblia, ele vai dizer assim, ó, nessa versão aqui: desejai ardentemente. Essa palavra desejo, ela é uma palavra muito forte. Você vê que se você chegar num lugar que tem muita comida, e você olha aquela comida, e você passa a desejar comer todas aquelas comidas ali, então você começa a comer. Chega a passar mal de tanto que você comeu, porque você desejou comer de todas as comidas que estavam ali preparadas. Sendo que você poderia comer, a pessoa pode comer o suficiente para ela poder dizer: não, estou satisfeita, estou satisfeito. Não, mas enquanto tem comida, ela vai comendo, ela tem aquele desejo desenfreado. Então o desejo, ele é algo que a pessoa, muitos têm um desejo incontrolável. Você vê que a gente vê nas reportagens aí, o sujeito tem um desejo incontrolável por aquela moça. Ele não aceita perder aquela moça. O desejo dele é tão grande por ela, incontrolável, diabólico o desejo dele, que muitas das vezes ele chega até a matá-la e diz que matou por amor. Então, ele fala que nós temos que desejar ardentemente, quer dizer, isso tem que arder dentro de você. O desejo pelo Espírito Santo, o desejo por Jesus, o desejo por agradar a Deus, o desejo para servir a Deus, o desejo para, sabe, ter Jesus dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Isso tem que arder dentro de você. Isso tem que ser algo, sabe, que tem que pulsar dentro de você 24 horas por dia. Não, eu não posso viver sem o Espírito Santo. Eu me recuso, meu Pai, a continuar vivendo nesse mundo sem o teu Espírito. Isso tem que arder dentro de você. Ele diz que o desejo ardente, como crianças recém-nascidas, deseja o genuíno leite espiritual. Ele compara aqui o desejo que a pessoa tem que ter por ele com uma criança recém-nascida. A criança recém-nascida, quando ela quer o leite, ela quer comer, ela é recém-nascida, ela quer beber leite, ela quer se amamentar. Então ela acorda na madrugada, não tem hora, é de dia, é de noite, é de madrugada. Às vezes, a mãe tem um sono profundo. Você que é mãe aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. Às vezes a mãe tem um sono profundo, e a criança acorda procurando o peito da mãe, querendo mamar. E a mãe está lá, virada para o canto dela, dormindo. É ou não é? Aí a criança que deseja o leite, que deseja se alimentar, mamar, o que ela faz? Hein, mamãe? Ela chora. Só que ela não só chora, não. Se a mãe não acorda, ela chega a ficar vermelha. É ou não é verdade? Eu já vi criança ficar vermelha. Ela quase perde o fôlego
de tanto que ela chora. Ela vai chorando, ela vai gritando. É verdade ou não é? Sim ou não? Ela chega a ficar vermelha, ela levanta as mãozinhas, levanta as perninhas e ela chora. E quando ela consegue acordar a mãe ainda olha e fala assim: calma, misericórdia, não precisa de todo esse barulho não. Ela acordou a casa inteira porque ela quer mamar. Quando a mãe dá o peito, pronto, acabou o problema. Não é? Então, você que tem sede do Espírito Santo, você tem que buscá-lo com toda a sua força. Você tem que se derramar para ele. Você tem que rasgar o seu coração, derramar sua alma, sua vida no altar, se entregar para ele. Na hora da busca do Espírito Santo, às vezes eu percebo muita gente assim, a pessoa está assim na igreja, parada. Às vezes até fecha os olhos, mas está lá parada. Está toda a igreja buscando o Espírito Santo. E ela está lá assim, ó. Às vezes, ela está lá olhando para o teto da igreja, às vezes coloca o cabelo para frente e fica lá passando a mão no cabelo. E todo mundo está buscando o Espírito Santo. E ela está lá, olhando para um lado, para o outro. Senta, fica lá sentada na cadeira da igreja, sabe? De bobeira, olhando para o teto. Está lá o pastor buscando o Espírito Santo, está lá o povo buscando o Espírito Santo, e ela está lá olhando para a pessoa que está do lado dela, pega o celular, vai conferir o zap, porque o celular vibrou no bolso. Não, essa pessoa não tem como receber o Espírito Santo, porque ela não está se dando, ela não está desejando ardentemente, não há dentro dela um desejo que arde, que pelo Espírito Santo, não, eu te quero, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor na minha vida. Ela não se entrega, ela não se rende por completo, ela não deixa as vaidades dela para trás, ela não deixa aqueles costumes errados, aquele espírito religioso que ela aprendeu lá fora. Ela trouxe esse ranço com ela para dentro da igreja, então ela pensa que só o fato dela estar sentada aqui na igreja já é o suficiente. Aí quando acaba a reunião, ela vem e diz assim: pastor, por que eu não recebo o Espírito Santo? Eu estou na igreja há 10 anos, eu estou na igreja há 15 anos, eu estou na igreja há 20 anos. Aí você pergunta: a senhora tem mágoa? Ah, pastor, tem um sentimento ruim aqui pelo meu ex-marido, ou pela fulana que mora lá ao lado da minha casa. Eu tenho um sentimento aqui pelo meu pai. Mas por que a senhora não pede perdão para o seu pai? Não, pastor, inclusive ele já morreu, mas eu ainda continuo com esse sentimento. Quer dizer, como que o Espírito Santo vai fazer morada dentro da pessoa se ela ainda não se libertou desse sentimento do inferno? Se ela não se derramou ou não se derrama, se ela não se entrega, se ela não se coloca à disposição de Deus. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então ele fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, o leite original. Está aí, o genuíno leite espiritual, para que por ele, quer dizer, por esse alimento, por esse leite, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o natural é que você tenha o Espírito Santo e que você se alimente diariamente do Espírito Santo, da palavra de Deus, para que você possa crescer para a sua salvação. Mas aí que está o problema. Quantas pessoas estão há anos na igreja e elas não cresceram espiritualmente falando? Elas não desenvolveram.
Elas são as mesmas pessoas de quando chegaram. Ela tem condição de chegar na hora certa na reunião, mas só chega atrasada. Porque ela tem um horário fixo de sair de casa. Ela já acostumou sair de casa faltando 5 minutos para o horário da reunião. Mesmo sabendo que a reunião começa naquele horário. E ela podendo chegar antes da reunião começar. Ela ainda não se batizou nas águas. Está 15 anos na igreja e ainda não se batizou. Ah não, pastor, estou me preparando. Preparando para quê? Você não preparou em 10 anos na igreja? Você ainda não está preparado? E quem diz que você tem que estar preparado, que você tem que ter um processo de preparação? Não, você tem que se arrepender. O arrependimento é a preparação para a entrega para Deus. Eu entendo que então não houve arrependimento. Quer dizer, a pessoa ainda ama o pecado. Ela ainda ama o mundo. Ela ainda não tem esse desejo ardente pelo Espírito Santo. Então ela nunca vai receber o Espírito Santo se ela não se entregar para Jesus. Se ela não se abrir para Jesus. Então, esse alimento é para crescimento. Ela chegou na igreja carregada de vida errada, de pecados, mas ela foi ouvindo a palavra foi lavando, foi limpando, ela foi se transformando, ela se batizou nas águas, morreu a velha criatura. Ela não é perfeita, nenhum de nós somos perfeitos, mas ela abandonou o mundo, mas ela abandonou a prática do pecado, do erro. O interior dela foi sofrendo alterações, o Espírito Santo foi trabalhando, foi mudando. Ela passou a ter o desejo de ganhar almas, porque agora ela tem o Espírito Santo, agora ela já se interessa pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, agora ela já quer fazer alguma coisa. Ela chega na igreja: pastor, eu queria fazer alguma coisa para Deus. O senhor me autoriza a entrar no grupo da evangelização? O senhor me autoriza a entrar no grupo da EVG? No grupo da depressão tem cura? O senhor me autoriza a fazer parte desse grupo? Eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Eu não posso ficar parado. O Espírito Santo está me cobrando. Quer dizer, ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está sempre ganhando almas, trazendo almas para Jesus. Ela não é aquela pessoa que chega na igreja, cruza os braços, senta aí, fica aí. Amém, graças a Deus. Acabou a reunião, ela vai embora. Depois, aí ela volta, amém. Não mudou nada. O comportamento dela é o mesmo na casa dela. A família dela não consegue ver uma mudança no caráter dela, uma mudança dentro dela. A família ainda diz: eu não sei porque você está aí na igreja, porque você está até pior. É verdade. Infelizmente, isso acontece aos montes, dentro das igrejas. Então, meu caro, se a pessoa não deixar esse mundo para trás e não ter esse desejo ardente e não buscar com toda a força, se entregar de verdade, com sinceridade, o Espírito Santo não tem como habitar dentro dela. Amém, pessoal? É derramar toda a sua vida, como Jesus fez lá no Getsemane, como ele fez na cruz, que ele se entregou 100%, até o seu espírito, até a última gota de sangue. Ele entregou no altar. Amém? Quem entendeu? Então, por isso que muitos não recebem o Espírito Santo. Graças a Deus.